Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, sobre todos nós, nesses dias difíceis que temos vivido, não é? Eu sei que os meus irmãos nesse momento estão reunidos para prestarem a Deus um culto doméstico com uma ênfase em estudos bíblicos, e nestas quintas-feiras nós temos encaminhado nossos estudos com o tema A Harmonia dos Evangelhos. Entretanto, hoje nós vamos fazer uma pausa, e esta pausa será, digamos, motivada para nós revisitarmos um tema que já tratamos com os nossos irmãos em algum momento, alguns anos atrás, que é o tema da presença de Cristo nos elementos da ceia. Em nosso período de quarentena, não é? Quarentena motivada pela pandemia Covid-19, as igrejas foram desafiadas a buscar remédio para o isolamento e para a suspensão dos seus cultos, das suas reuniões públicas, reuniões estas ordenadas por Deus nas Escrituras. E nesse contexto surgiu a proposta de realizarmos ceias online com algumas variações, mas todas com a intenção de contornar a situação inusitada que de repente se instalou. Eu já tive a oportunidade, em momento anterior, de me posicionar afirmando a impossibilidade da realização de ceias online naquele estilo, cada família em sua casa. Já fizemos isto porque para nós assembleias cristãs envolvem reunião necessariamente presencial de famílias ou irmãos de diversas famílias, sob a orientação de oficiais eleitos por essas assembleias para presidi-las. Como é esse o caso, a realização de ceia presididas à distância, virtualmente, a famílias isoladas fisicamente uma das outras ou a cargo do líder da casa, a nossa posição é esta, resta fora de questão. Agora, na medida em que nós vamos revisitar o tema da ceia, nós acreditamos estar lançando ainda mais luz sobre a possibilidade, sobre o debate, na verdade, né? Sobre o debate da possibilidade ou não de ceias online. E para isso eu vou me valer dos estudos voltados à compreensão da presença de Cristo nos elementos da ceia, tema que está relacionado com os fins da Santa Ceia e com os benefícios que se pode fruir a partir de uma participação digna na ceia do Senhor. Pensem comigo o seguinte: eu sou capaz de aceitar que todos os crentes podem se beneficiar em alguma medida da ceia do Senhor, independentemente do que acreditam sobre seu real propósito ou sobre se Cristo faz-se ou não presente nos elementos e de qual modo isto acontece. Eu penso, né? Independentemente de uma compreensão mais profunda a respeito destas coisas, todo crente se beneficia pela participação da ceia do Senhor. Mas, por outro lado, eu também penso que quanto mais acurada for a nossa compreensão a respeito da significação, eu digo significação bíblico-teológica, quanto mais for acurada a nossa certeza da natureza bíblica da ceia do Senhor, tanto mais benefícios nós podemos fruir pela participação digna na ceia e pela participação com fé, evidentemente. Imaginemos aqui que duas pessoas estão sentadas à mesa, elas estão comendo uma mesmíssima comida, e esta comida nós poderíamos dizer que é tanto agradável ao paladar, como também saudável, rica em nutrientes, e uma destas pessoas é uma perita nutricionista, conhece o valor nutritivo das substâncias que está ingerindo, os benefícios que cada elemento da mesa traz ao corpo, em termos de vigor, de saúde, etc., mas a outra pessoa não. Então, nesse caso, nós poderíamos dizer que ambas as pessoas saboreiam a refeição e, ao mesmo tempo, contribuem com a sua própria saúde, pelo simples fato de comer a comida que está posta sobre a mesa. Agora, penso eu,
não é assim com a Santa Ceia. A nossa compreensão e a fé com que nós nos aproximamos da mesa e participamos dos elementos interfere sim na fruição dos benefícios. Por isso, nós devemos envidar esforços para compreender qual é a real natureza da ceia do Senhor, sobretudo para discernirmos em que sentido. Nosso Senhor disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. O que faremos nesse primeiro momento e em provavelmente mais 2 vídeos, mais 2 momentos posteriores. Hoje, o que eu desejo com os meus irmãos é conversar sobre 2 posições que julgo estarem em extremos opostos. De um lado nós temos o memorialismo e no extremo oposto nós temos a transubstanciação. Então, hoje nós vamos conhecer, revisitando os temas da presença de Cristo nos elementos da mesa, ou da sua ausência, ou se presente, como esta presença ocorre, e hoje nós vamos revisitar os 2 temas que considero estarem em extremos opostos, os temas do memorialismo e da transubstanciação. Mas antes de prosseguirmos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 10, quero que você abra comigo aí, Hebreus capítulo 10, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10 até o versículo 18, me acompanhe por favor, o texto de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10 até o versículo 18, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nós vamos orar nesse momento, curve a sua fronte e feche os seus olhos. Falemos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esse momento que tu dás ao teu povo, que tu me dás aqui na minha casa. Nós te suplicamos pelo reencontro da congregação, te suplicamos, Senhor, pela nova oportunidade, a fim de que, novamente, como igreja, reunidos como teu povo, como uma assembleia cristã, voltemos a prestar cultos, aqueles cultos que foram ordenados da palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, vamos conversar sobre 2 posições que as julgo estarem em extremos opostos. De um lado, o memorialismo, de outro lado, a transubstanciação. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui na história da igreja. E quando nós nos voltamos para a história da igreja, a posição de que Cristo não está presente de modo algum na ceia e que a única função da ceia é a recordação, um ato de comemoração, esta posição é historicamente esmagadoramente minoritária. No século XVI, tal pensamento está ligado a Ulrich Zwingli, o reformador suíço, para quem os sacramentos operam sobre nós como sinais,
representando à mente aquelas coisas que sinalizam, que simbolizam, não se devendo, segundo Zwinglio, esperar mais nenhum outro tipo de eficácia. Para o reformador, por meio dos elementos, Deus tão somente exibe-nos a sua graça. Esse pensamento também está presente entre arminianos, entre menonitas, para quem a ceia é apenas um memorial. É também, provavelmente, a posição do Dr. Robert Calley, aquele nosso missionário escocês que trouxe o congregacionalismo para o Brasil. Mas, segundo Louis Berkhoff, esse conceito de ceia como mera recordação se popularizou muito mais por causa da influência do racionalismo. Pensamos nós que seja muito, digamos, pequeno pensar na ceia do Senhor como recordação e recordação somente. Nós afirmamos que se tudo é mera recordação, se a ceia é apenas uma exibição da graça de Deus, aqueles que estão no recinto ou que estiverem em um recinto onde o pão é partido e apenas presenciam o exercício da ordenança pela igreja, pelos irmãos que participam, estes que apenas assistem oferem o mesmo tipo de benefício dos comungantes, porque eles também estarão sendo levados a esse momento de recordação da obra de Jesus, não pelo fato de haverem participado, mas pelo simples fato de serem testemunhas, de estarem acompanhando o participar da ceia pelos demais irmãos. Isso seria o mesmo que dizer, meus irmãos, penso eu, que se 10 pessoas estão assentadas à mesa para um banquete e apenas 5 realmente se alimentam do que está posto, ainda assim as 10 saem igualmente alimentadas. Veja, o meu ponto é de compreensão bastante singela. Se a ceia é mera recordação, nem careceríamos participar dela, apenas acompanhando-a, nós colheríamos os mesmos benefícios daqueles que participam, ainda que a não participação resultasse de negligência voluntária. Eu estou querendo, claro, dizer estas coisas abstraindo do fato de que nós precisamos estar, presentes, não é? E que a ceia é uma ordenança. Abstraindo estes fatos, permanece sim o pensamento de pé, no sentido de que, se tudo é mera recordação, a memória pode ser sim alimentada pelo simples fato de estar-se presente onde a ceia está sendo realizada, independentemente da nossa participação. Depois, eu também quero que os meus irmãos não esqueçam que no primeiro século da era cristã, sobretudo em Roma, os cristãos foram acusados de muitas coisas, e dentre estas acusações pesou sobre eles a pecha de serem canibais. Isso se deveu em face da conexão muito antiga entre o pão e a carne, entre o vinho e o sangue. Então eles foram taxados de praticarem o canibalismo, porque se ouvia, não é, do ponto de vista de quem estava de fora, se ouvia algum tipo de associação entre os elementos da mesa e o corpo e o sangue de Jesus, e isso também deve ser considerado. No presente contexto, no nosso próprio tempo, penso eu, é plausível que aqueles que abraçam uma postura zwingliana quanto à ceia sejam mais flexíveis à possibilidade de ceias online, porque, pensando bem, a mera recordação é possível em uma participação virtual, abstraindo novamente a necessidade de estar-se presente, fisicamente presente, em uma reunião presencial da congregação. Entretanto, eu friso, esse modo de ver a ceia de maneira alguma tem prevalecido ao longo da história. De fato, meus irmãos, no decorrer dos séculos, a igreja tem majoritariamente crido que Cristo está presente na ceia. A controvérsia gira em torno de como a presença real do Cristo ocorre.
Dito de outra maneira, a questão central gira em torno da expressão isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, sobretudo do verbo ser. Isto é o meu corpo. O que Jesus quis dizer com isto é o meu corpo? Ele quis dizer que o pão e o vinho são realmente sua carne e seu sangue literais? Ele quis dizer que quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos mastigando seu corpo real, bebendo seu sangue real? Ou o Senhor estaria dizendo que ele está presente de algum outro modo nos elementos? Ou, como os memorialistas acreditam, o verbo ser aí significa basicamente representa, isto é, o meu corpo, é apenas dizer-se de outro modo, isto representa, simboliza o meu corpo, ponto final, para efeito de mera recordação. Bom, eu já tratei rapidamente aqui do memorialismo, agora eu quero avançar para tratar das outras questões. E a questão central aqui é: Cristo está presente nos elementos da ceia. Mas, de que modo? Essa pergunta recebe pelo menos 3 respostas. A primeira delas eu vou tratar hoje ainda, agora nesse momento com vocês, e diz respeito à transubstanciação. Então, note, de um lado está o memorialismo. O que diz o memorialismo mesmo? Que tudo o que acontece na ceia é recordação, é mera recordação, ponto final. Deus, pela ceia, nos exibe de novo sua graça e nós somos edificados pela memória da obra de Jesus na cruz do Calvário, ponto final, não tem mais nenhum outro tipo de eficácia. Agora, isso não tem prevalecido historicamente. O que tem prevalecido historicamente é que sim, Cristo está presente nos elementos da ceia. Agora, de que modo? 3 respostas surgem. A primeira é a transubstanciação que vamos tratar agora. Vocês estão me acompanhando? Muito bem. Transubstanciação foi o nome dado em 1215 no Concílio de Latrão ao pensamento adotado pelo catolicismo romano e ainda hoje aceito como um dogma de Roma, pelo menos segundo a encíclica Mysterium Fidei de 1965. Por tal ensino, veja-se o que Roma diz a respeito da transubstanciação. Segundo esse ensino, as substâncias do pão e do vinho se convertem nos verdadeiros corpo e sangue de Jesus Cristo ao som das palavras de consagração do sacerdote. Ditas as palavras de consagração, acredita-se, ocorre um duplo milagre, segundo os prelados romanos, claro, né? Pelo primeiro aspecto do milagre, o corpo e o sangue reais de Cristo, um Cristo inteiro, com verdadeiros corpo, sangue, ossos, nervos, divindade, alma, tomam o lugar do pão e do vinho. Esse é o primeiro aspecto do milagre. E pelo segundo, o sangue e o corpo reais de Jesus perdem suas características acidentais de carne e sangue e assumem as características acidentais do pão e do vinho, a sua dimensão, sua aparência, seu cheiro, sua cor e seu sabor. Pois bem, o que nós temos a dizer a respeito da doutrina católico-romana da transubstanciação? É isso que vamos dizer agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, o próprio modo como Jesus instituiu a ceia já milita contra a noção de transubstanciação. Basta recordarmos que o Senhor Jesus instituiu a ceia enquanto comiam a refeição pascal e na noite em que foi traído. Isso já quer significar que ele estava física e localmente presente em sua humanidade. Então, as expressões tomem, comam, bebam, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não poderiam significar mastiguem a minha carne e bebam o meu sangue.
o próprio modo como a ceia foi instituída já refuta a possibilidade da transubstanciação. Em segundo lugar, a transubstanciação deve ser por nós rejeitada por ser também contrária aos sentidos e contrária à razão. Roma, o Papa, os cardeais, o sistema católico romano quer que nós acreditemos que a hóstia consagrada, entre aspas, é, em essência, o Cristo inteiro, com divindade e com humanidade, inclusive em sua carne, ossos, nervos, massa encefálica, tudo sob a forma de farinha de trigo. Isso é contra a razão, contra os sentidos. Em terceiro lugar, a transubstanciação deve ser por nós rejeitada, porque ao afirmar que o pão do sacramento é o corpo real de Cristo, o Cristo inteiro, como dizem, poderia vir a ser consumida esta hóstia por vermes e por fim se decompor, coisa que Deus não permitiu e não permitiria que ocorresse ao justo Jesus. Como Pedro disse em seu sermão no dia de Pentecostes, isso está em Atos capítulo 2, versículo 31, diz o seguinte: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Se a hóstia consagrada é o Cristo inteiro, e como nós sabemos que isso se dispersa, e isto é consumido e se torna comida de vermes, não. Isto nega a afirmação do apóstolo Pedro de que o corpo de Jesus não seria deixado à corrupção. Em quarto lugar, isso não é tudo no ensino de Roma que perturbou os reformadores, os reformadores do século XVI. Eu digo, o romanismo prega que em cada missa, meus irmãos, há uma repetição da morte sacrificial de Jesus, com uma única distinção. Enquanto o sacrifício da cruz ocorreu com derramamento de sangue, na missa não há derramamento de sangue. O sacrifício da cruz, disse, foi cruento, o da missa é incruento. Mas, dizem, em cada missa é realizado um sacrifício real, não menos real, não diferente em natureza e em essência do sacrifício que foi realizado na cruz. Note o problema, a dificuldade que nós temos aqui. Essa ideia soou blasfema para os reformadores, porque eles perceberam que a noção de repetição do sacrifício de Cristo viola a natureza perfeita do sacrifício, o caráter de uma vez por todas que foi defendido aqui pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 10. Na carta aos Hebreus, o sacrifício de Cristo oferecido uma vez por todas, conforme o versículo 10 que lemos, está em contraste com os sacrifícios levíticos repetidos ano após ano. Olha o capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Por outro lado, no versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. A repetição dos sacrifícios levíticos demonstram que eles eram apenas sombras dos benefícios que ainda estavam por vir e não a sua realidade. Por quê? Porque o versículo 4 nos diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. No versículo 11 nós ainda temos, que esses mesmos sacrifícios nunca jamais podem remover pecados. Ora, quando Cristo veio, as sombras foram substituídas pela realidade.
E por isso, no versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O caráter único do sacrifício de Cristo demonstra, portanto, a sua eficácia. Aquilo que não é eficaz precisa ser repetido, segundo o raciocínio do escritor aos Hebreus. Assim eram os sacrifícios levíticos. Aquilo que é eficaz e resolveu as coisas de uma vez por todas, ocorre apenas uma vez. E é esse o pensamento, a tese defendida pelo escritor dos Hebreus. Versículos 12 a 14, nós temos o seguinte, no capítulo 10 de Hebreus, eu vou lê-los novamente para os meus irmãos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E por fim, arremata o escritor inspirado com base na previsão de Jeremias, quanto àquele perdão de pecados prometido no novo pacto, o seguinte, lá no versículo 18, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Você me acompanhou? A conclusão é que a constante repetição do sacrifício de Jesus, segundo a mentalidade católico-romana, não passa de uma proclamação blasfema da ineficácia da cruz, noção que todos os reformadores rejeitaram sem exceção alguma, e nós devemos fazê-lo com a mesma força. Em quinto lugar, meus irmãos, ao afirmar que o Cristo inteiro está na hóstia consagrada, Roma fez um ídolo, e um ídolo que pode ser levado em procissões. Isso foi objeto de muita crítica dos reformadores, o fato de que havia uma hóstia consagrada no tabernáculo de ouro, entre aspas, posicionado no lugar mais visível do altar dos templos católicos romanos, não é? Onde se guarda a hóstia consagrada, e os fiéis vêm e se prostram e se ajoelham diante desta hóstia consagrada. Essa posição foi muito criticada, porque com essa noção de transubstanciação, os reformadores disseram, e nós com ele, Roma fez um ídolo de farinha de trigo. Em sexto lugar, é também notável que a presença real de Cristo nos termos defendidos e pretendidos pela transubstanciação é uma noção ausente no ensino dos antigos e dos mais proeminentes mestres e pais da Igreja. Eles ensinavam que a presença de Cristo era real, sim, na ceia, mas diziam que essa realidade é uma realidade espiritual, e que o pão e o vinho eram símbolos ou tipos do corpo e do sangue de Jesus, não que os elementos se transformassem nos reais corpo e sangue do Senhor Jesus. Nesse sentido, eu cito para os meus irmãos uma série de citações colacionadas na obra de Carlos Colletti, destes pais antigos a respeito do tema. Tertuliano, por exemplo, em cerca de 195, disse o seguinte: tomando o pão e distribuindo-o a seus discípulos, fez dele seu corpo, dizendo: isto é o meu corpo, isto é, a figura de meu corpo. Veja o que disse Eusébio de Cesareia, em cerca de 325. Cristo mesmo deu os símbolos da economia divina a seus próprios discípulos, ordenando que dele se fizesse a imagem de seu próprio corpo. Cristo mesmo deu os símbolos, assinalou-lhes. Eusébio continuou dizendo, o uso do pão como símbolo de seu próprio corpo. Gregório de Nazianzo, em cerca de 370, e Macário do Egito também falaram destes elementos em termos de antítipos da carne e do sangue de Cristo. Jerônimo, em cerca de 390, disse a respeito o seguinte: como tipo de seu sangue, não ofereceu água, mas vinho como tipo de seu sangue.
E Agostinho, nesse mesmo sentido, disse: o Senhor não vacilou em dizer: isto é o meu corpo, quando dava o sinal de seu corpo. Então, nós vamos chegar a uma conclusão, por tudo aquilo que nós expusemos, que até aqui julgamos pouco, muito pouco, dizer que tudo o que acontece na ceia é uma mera recordação. E, por outro lado, nós vamos descartar a transubstanciação como modo pelo qual Cristo se faz presente nos elementos. Eu disse para vocês, estas são posições extremas, uma em relação à outra. De um lado, nós temos o memorialismo, dizendo tudo o que acontece é recordação. Cristo não está presente de modo algum nos elementos da ceia. Por outro lado, nós temos a transubstanciação, dizendo Cristo está presente, mas no sentido de que, quando o comungante mastiga o pão, a hóstia, e bebe o cálice, ele está mastigando e bebendo os reais corpo e sangue de Jesus Cristo. Nós vamos, por ora, rejeitar estas duas noções e nós devemos, por ora, afirmar que a presença de Cristo na ceia é sim uma realidade, mas uma realidade espiritual. Ela pode ser dita em termos espirituais. Então, descartadas as posições extremas do memorialismo de um lado e da transubstanciação de outro, resta-nos afirmar que a presença de Cristo é real nos elementos da mesa, embora esta realidade seja uma realidade espiritual. Agora, de que modo Cristo está espiritualmente presente na ceia? Essa pergunta recebeu duas respostas e foi o motivo pelo qual luteranos e reformados passaram o seu tempo ali separados e por conta desse debate específico se instalou a controvérsia luterano-reformada em torno da ceia do Senhor e a controvérsia que foi responsável pela separação destes dois ramos do protestantismo. Então, em resumo, descartadas as posições extremas do memorialismo e da transubstanciação, nós estamos com uma pergunta, uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é: Cristo está presente na ceia de uma maneira espiritual. Agora, a pergunta é: de que modo essa presença espiritual, embora real, mas espiritual, ocorre? Essa pergunta recebe duas respostas e que tem a ver com a controvérsia luterano-reformada a respeito da ceia do Senhor. É sobre essa controvérsia que nós vamos para o próximo vídeo. No nosso próximo encontro, os irmãos estarão lidando exatamente com esta controvérsia. Muito bem, nós vamos orar nesse momento, mas quero lembrá-los que tudo isso, todo esse tratamento não tem razão outra senão uma questão muito prática. Qual é a questão prática envolvida, meus irmãos? Todos nós precisamos saber o que nós fazemos na ceia do Senhor. Qual é a importância da participação na ceia do Senhor? Nós podemos simplesmente não participar de vez em quando, e de vez em quando, e quando bem queremos. Qual é a importância, qual é o problema de não participarmos, quais são os benefícios de participarmos, o que de fato acontece quando nos achegamos à mesa do Senhor. Tudo isso tem importância muito prática e eu pretendo com isso fazer os meus irmãos chorarem nos pés de Cristo, irem aos pés do Senhor e suplicarem que Ele nos devolva o acesso à mesa. Isto é a coisa mais importante em tudo isso para mim, no presente momento. Vamos orar. Senhor, nós te buscamos nesta hora. Te louvamos, ó grande Deus. Te pedimos que tu nos concedas de novo a possibilidade da participação na tua mesa. Aquela participação que foi negligenciada por nós tantas vezes. Aquela participação que ocorreu de maneira indigna tantas vezes.
aquela participação que ocorreu tantas vezes sem fé, aquela participação para a qual trouxemos o nosso pior, o nosso estado mais cansado, o nosso estado esgotado, que não trouxemos nenhuma energia, que não trouxemos fervor, ardor no coração. Ajuda-nos, Deus, a Te servir do modo como o Senhor é digno, tanto quanto isto seja possível a pecadores arrependidos como nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, um fortíssimo abraço em todos. Recebam a minha calorosa saudação com registro da saudade que tenho de todos vocês. Um forte abraço.